Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast Entrevistas do Diário do Nordeste. Se está no YouTube, vai deixando o like. Se está na verdinha, aumenta esse som. Quem é o nosso convidado hoje, Karine? Esse aí é bem do coração do Alan, né? Já entreguei. Esse aqui tá dentro do meu consumo de conteúdo, né? É verdade. Olha, a gente tá hoje com um booktuber muito chique, né? Muito cult, a gente. É um cara que tem um canal de literatura. Lá ele vai indicar livros, vai fazer entrevistas. Um cara que tem o objetivo de levar mais a literatura para as pessoas. E aí ele está tão pensando em acessibilidade que é o primeiro canal também que faz essa tradução em Libras. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso, que é muito importante, né? E aí a gente trouxe hoje ele, que é o Darwin Oliveira, do Seleção Literária. Muito feliz de você ter topado falar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Valeu, Karine. Valeu, Alan. Muito obrigado. Assunto do Alan, né? A gente já veio da recepção conversando, de lá pra cá conversando sobre isso. Muito bom. Darwin, que desafio é o teu, cara? Porque, assim, a Karine brinca porque eu acompanho alguns criadores de conteúdo em relação à literatura. E é impressionante como é um nicho difícil. Eu costumo brincar que eu escolhi o nicho errado. Eu escolhi o tema errado para falar na internet. E o que te levou lá atrás a pensar, não, vou aqui criar o Seleção Literária, vou falar sobre isso? Não, foi assim, influência da família de leitura. Desde o início, assim, eu sempre gostei muito de ler. E influenciado pelo lado do meu pai, da família, sabe? Do lado da minha mãe era lá de música. Minha mãe era colecionadora de disco, de vinil, essas coisas. E meu pai era de livros. E então eu sempre transitei, quando eu era adolescente, era livro e música, né? Comecei a tocar bateria, essas coisas. Aí estava descobrindo a literatura também. E também o cinema, né? Eu sempre costumo dizer que era o meu tripé, assim, de vida, são essas três coisas. Só que eu comecei a acompanhar muito, em 2017, canais de YouTube e acabei virando um consumidor de vários canais, assim, não daqui do Ceará, mas de outros locais, são meus amigos até hoje. E na época eu era só um leitor que acompanhava eles, né? Mas aí um dia eu tava em casa, cheguei para minha esposa Mayara, falei para ela, Mayara, faz silêncio aí que eu vou gravar um vídeo sobre um livro que eu tô lendo. A Mayara ficou olhando assim. eu não bato nem foto, sabe? Não batia nem foto, assim, era um negócio, imagina fazer um vídeo, né? Aí peguei meu celular, apoiei assim no livro, tinha tripé, não tinha câmera, não tinha nada. E fui falar do livro que eu tava lendo. Aí ela me ajudou a editar, me ajudou a criar o canal, e isso foi em 2017, novembro de 2017, e aí começou. Começou botando um vídeo, outro. Muito por influência, né, dos colegas que eu assistia, que acabou virando meus colegas de profissão, e também por influência de gostar, né? Gostar de falar de livro, essas coisas. Mas aí, nesse momento, era muito lazer. Quando é que vira uma profissão? Porque tu falou da influência do teu pai, mas seu pai não trabalha com isso. Realmente não. era a história mesmo de lazer, de ter a literatura como esse momento, né? Meus pais são comerciantes, né? Então a ideia deles era o seguinte: gosta de tudo isso aí, dessas músicas, assim, né? Mas tem que trabalhar nas coisas da família, tá? Sempre foram muito assim, sabe? E aí, mas quando você é picado pelo vício de ler, de ir pro cinema, escutar música, aí não tem jeito, né? E aí, nesse processo, meio mambembe, assim, de colocando e tal, aí eu fui... Logo no início, minha ideia era o seguinte, era tentar fazer algumas coisas diferentes, assim, no Seleção Literária, né? Nos primeiros vídeos eu já fui entrevistar escritor, entrei em contato com o escritor, estava vindo em Fortaleza fazer evento, aí marcava na livraria para fazer uma entrevista, não tinha microfone, era um negócio assim, eu ia e o pessoal aceitava, sabe? E foi muito assim. Aí eu comecei a notar que, não, acho que dá aqui pra gente manter uma regularidade de vídeos, começar a monetizar, que era um sacrifício assim, no YouTube, ainda mais essa história que a gente brincou no começo, né, de ter escolhido o tema errado, porque é diferente, assim, literatura tem um apelo menor de engajamento, de algoritmo, aquela coisa toda. E aí foi pegando. Muitos desses canais que eu seguia começaram a divulgar meu Instagram, meu YouTube. E aí foi facilitando, o povo foi chegando, estamos aí até hoje. E o nome Seleção Literária já é desse comecinho ou foi mudando depois? Sempre foi desse comecinho. Referência
Darwin da biologia, da seleção natural, aí eu fiz esse trocadilhozinho de seleção literária. Poxa, Eu não tinha feito essa associação nunca, agora entendi. Eu tenho um amigo que acho que você conhece, o PH. Uma vez ele chegou, um dia desse, ele, rapaz, eu vim me tocar disso agora, Darwin. Ele ficou perturbado, assim, 2 anos depois que veio se tocar disso. muito bom. Mas tem gente que saca na hora, sabe? É. Tem gente que saca na hora. Davi, mas assim, o que é o mais difícil que você encontra, assim? Porque a gente falou um pouquinho na abertura em como as plataformas, não só o YouTube, né? Como hoje o trabalho do criador de conteúdo dele não só se resume mais ao YouTube em si, né? Mas ele acaba também tendo que você ter um trabalho ali no Instagram, você tem que ter um trabalho no TikTok, assim. O que é o maior desafio para falar sobre literatura em cada uma dessas plataformas? Eu acho que o desafio é você ter regularidade. Esse é o grande desafio. Não é nem questão de não ter livro para comentar, que é diferente de um filme, né? Um exemplo de um filme. Um filme você gasta ali 1h30, 2 horas, você já consumiu aquele conteúdo, agora é levar para a tela, né? Do seu canal. O livro não, né? O livro é 1 mês, 2 meses, às vezes até mais, né? Mas é nem por conta disso, porque ler livro eu leio uns 10 ao mesmo tempo, sabe? Aí eu vou sempre terminando um, começando o outro, então a matéria-prima ali não falta. A questão é ter gente para produzir tanto conteúdo. No sentido de ter um editor, de ter eu ter tempo para roteirizar algumas críticas que eu faço tal, e assim, eu ainda divido o Seleção Literária com outra profissão, né? Ainda não é minha renda principal, ainda não é meu trabalho principal. Então isso eu vou administrando essa agenda aos finais de semana, nos feriados, à noite, de madrugada. Então, essa é a grande dificuldade, assim, de um canal independente de livros, é você ter essa regularidade para colocar no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, rede social que não falta. Ainda tem o grupo dos membros do WhatsApp, do Telegram. Aí a gente vai dividindo. Hoje eu tenho um editor que faz comigo, né? Sou eu, o Gabriel que está me ajudando na edição, eu também edito. A gente faz essa troca. E a Lili, né? A Lili que faz as traduções em Libras, né? Ela recebe o conteúdo e faz a gravação dela e depois a gente unifica. Mas aí a gente está ainda experimentando, por exemplo. Essas mudanças de redes sociais, de Instagram, por exemplo. Todo tempo o pessoal reclamando que agora o Instagram é só vídeo, Instagram não sei o que, era só stories, agora é vídeo, não sei o que. E isso a gente vai adaptando também, né? Eu estou começando a mudar isso com os conteúdos próprios para o Instagram. Tentando fazer uma agenda só do Instagram diferente do YouTube, né? Eu costumo dizer que o YouTube o Seleção Literária é no YouTube, assim, meu principal conteúdo está no YouTube. Mas não tem como deixar de lado o Instagram, né? E o TikTok, você tá lá também? O TikTok eu replico o que eu posto no Instagram. Uhum. Eu não consigo criar mais um conteúdo inédito para o TikTok. Entendi. Darwin, e você fala daquilo que não gosta? Porque eu sinto que muitas vezes nessa área, não só na literatura, mas no cinema, em qualquer canal no YouTube, se você tá falando mal de alguma obra ou de alguma coisa que você não gosta, a coisa funciona, né? Parece que o algoritmo ele entende que o ódio tá ali em relação a alguma obra e ele vai entregar para mais gente que também tem o mesmo ódio. Você faz isso ou não? Não, eu faço a crítica. Eu faço a crítica, independente dela ser positiva ou não, eu tento manter uma seriedade dentro da minha crítica, dentro do que sou, né? A minha crítica que eu faço é a minha essência. Ela ali, eu não vou desrespeitar ninguém, eu não vou jogar um ódio gratuito em nada, de forma nenhuma. Até porque tem um trabalho artístico que foi feito ali do outro lado. Por mais que não tenha me cativado, não tenha me tocado, eu não posso ali ultrapassar aquele limite do respeito, né? Do escritor que escreveu um livro ali que não me tocou no momento, mas eu aponto, tento ser justo e honesto, assim, comigo e com o meu público, né? O público sabe muito bem. Eles me conhecem se eu não for franco com eles. Eles sabem muito bem ali. Tem gente que... Eu deixei de postar uns vídeos essa semana por conta dessa reformulação do editor, que a gente está trabalhando juntos, para vir com a nova leva de vídeos agora em setembro. E o povo cobra, né? Cobra o vídeo, cobra, não saiu o vídeo, tal, quero assistir, tô com saudade, não sei o quê. E sabe também se eu fiz uma observação gratuita, assim... se eu não fui honesto, de fato honesto ali com a crítica. Eu acho que hoje o que a gente perde muito no consumo de internet é que muitas vezes vira só um guia de consumo, assim, um mero guia de consumo de gostei ou não gostei.
ou de, sei lá, isso é muito comum no cinema, né? Nas séries, né? 5 séries para ver assim, 10 filmes para ver assado e tal. A literatura tenta replicar isso também, mas é mais difícil, né? Porque é como eu falei, tem um tempo de consumo muito maior, muito mais demorado, tal. Ela perde um pouquinho essa velocidade cada vez mais rápida da internet, né? Mas tem alguma coisa que outros criadores do mesmo nicho fazem que você olha assim, nossa, jamais vou fazer isso para tentar crescer? Não. Tinha algumas coisas assim que eu Mordeu a via. língua? Não, isso eu não vou fazer, não. Não vou mostrar a estante de livro, que vai ficar parecendo ali, ó, como ele tem muitos livros, né? Como ele é leitor. aí, com o tempo, você vai, não, o público quer ver, tem curiosidade. Eu não vejo maldade, assim, de mostrar, sabe? Eu acho que é mais a necessidade de atender ali o público, aquela... A pessoa tá com você há tanto tempo e quer ver esse tipo de conteúdo, não custa nada fazer, né? Eu tinha alguns colegas, por exemplo, que rechaçavam fazer unboxing, por exemplo. Receber os livros, né? Aquela pilha de livros e fazer unboxing. Eu desde o início, eu já fui fazendo esse tipo de vídeo. Nunca tive nenhum problema, assim, com conteúdos específicos que possam parecer ofensivos, alguma coisa assim. O que muitas vezes... Aí vão uma questão mais geral, assim. Eu posso até estar falando demais, vocês vão me interromper. Não, por favor, a gente gosta quando fala mesmo, Davi. Pode falar. Muitas vezes o que acontece? A gente fica tratando a literatura como algo muito intocável, sabe? Diferente. É comum, eu tenho certeza que na redação aqui de vocês, muita gente fala de série, a série tal, divulgada, mas ninguém fala do livro, né? Assim, o Alan deve sofrer aqui pra... É raro, é raro. Pois é raro. Mas aqui tem a galera que faz os clubinhos. Os clubes de leitura. mas é um grupinho menor, né? É um nichozinho ali menor dos colegas de vocês. E muitas vezes, por colocar a literatura muito nesse pedestal, vixe, ele é leitor, vixe, ele não, ele é cabeça, né? Essas coisas que o pessoal fala, a gente acaba perdendo a oportunidade de falar mais de livros. E mesmo que seja do ponto de vista de consumo, de livros que as editoras enviam, né, para apresentar ali, para ganhar aquele marketing. Mas isso é importante. Isso é importante porque funciona como um termômetro, né, de geradores, de produtores de conteúdo sérios ali. E a gente acaba trazendo um pouquinho, tem que trazer um pouquinho mais esse discurso da literatura para o povão mesmo, para o povo, o mais acessível possível, sabe? Sempre o mais acessível possível, o mais democrático possível. Sem perder, uma coisa que eu levo muito em consideração, o senso crítico. A gente não pode perder o senso crítico quando a gente está falando de arte, né? De todas, literatura especialmente. E, infelizmente, o que acontece, muitos dos meus colegas, pegando o que você comentou, Alan, acabam virando só o consumo pelo consumo e também perde, assim, vira o ego, né? Vira o ego da pessoa jogado na internet e ninguém fala mais de literatura, né? Mas isso que você está falando é no sentido de que as pessoas deixam de dar essa opinião mais sincera e de fazer essa avaliação, ou eles vão dizer o que as pessoas querem ouvir, ou vão deixar de dizer coisas para agradar editoras, outras coisas, porque a gente entende que existe toda uma mecânica, um mercado que vai possibilitar aquela pessoa ali a ganhar o dinheiro, a monetizar aquilo ali, a conseguir sobreviver daquele conteúdo. A gente sabe que não é fácil, né? Mas para abrir mão de determinadas coisas, assim, é isso que tu tá falando? Na realidade é um conjunto desses fatores todos, né? Os produtores de conteúdos literários, eu não vou nem chamar de crítico, sabe? Porque eu acho que crítico... Algumas pessoas me chamam de crítico, às vezes eu me chamo de crítico, mas é uma discussão mais ampla, assim, né? Mas alguns booktubers, booktalks, bookstagramas, né? Tem todo o nome, né? Acabam se rendendo a isso, né? Evitam criticar uma editora para não perder aquela parceria, evitam criticar um autor para não perder aquele contato com o autor. Eu acho o seguinte, eu acho que se a editora for séria, não tem problema nenhum. Ela sabe que ela não tem 100% das publicações dela são boas. Ela sabe que muitas vezes ela está lançando ali um livro ali para fazer um caixa, para fazendo esse caixa, publicar um cara ali que vai vender menos, mas eleva o nível crítico da editora dele. Então tem isso, né? Felizmente, assim, as editoras que estão com seleção literária, elas nunca questionaram, você fez... Eu sei de algumas editoras que já chegaram para colegas e falaram,
gente vai interromper aqui, que você falou mal do nosso livro e tal. Eu acho eu acho que falta o senso crítico da própria editora, né? Porque eles vai sabem... ter os nichos também, né? Se não vai ser para aquele público que tá contigo, por exemplo, mas pode ser para um outro. Exatamente. Né? E tem muito isso. Tem canais que só falam de true crime. Tem canais que só falam de romances elisabetanos. Tem canais que só falam do Tolkien. Tem canais que só falam do Harry Potter. Tem muito isso, assim. O meu fica numa fastidade mais adulta. É isso que eu ia perguntar. Qual é o perfil do teu público? Assim? É um perfil mais adulto, assim. É o que se chama de alta literatura, sabe? A gente vai para os clássicos, a gente vai para a literatura brasileira contemporânea, os clássicos cearenses, por exemplo. Eu tento trazer alguma coisa que está fora do radar. Eu vou em sebo, pesquiso ali, vejo o nome do autor. Eu sou rato de sebo, assim. Então, é fácil me encontrar em sebo. Em Fortaleza, eu tô no meio das estantes lá, pegando poeira. Aí eu pego um autor lá que é uma surpresa até para mim. Me permito conhecer aquele cara, às vezes, só pela capa do livro, sabe? Já comprei livro só pela tradutora. A tradutora é boa? Se ela tá traduzindo esse livro aqui, eu vou ler, sabe? Ela não ia pegar uma tradução ruim para trabalhar. E aí já me deparei com coisas boas e levo, sabe, pro canal. E aí eu fico, às vezes, entre a cruz e a espada, né? Porque às vezes eu levo um cara totalmente desconhecido, que não vai ter relevância em termos de algoritmo ali, não vai ter, diferente de levar um super clássico conhecido. E a visualização cai e tudo, mas eu tô ali fazendo o que eu gosto, sabe? A minha pauta que me dá prazer, sabe? Darwin, no ano passado, acho que foi ano passado, ou foi no começo do ano, eu não lembro bem, mas o Felipe Neto, ele teve um momento em que ele falou uma frase criticando um livro chamado Biblioteca da Meia-Noite, porque era um livro em que muitos book talks, né, principalmente, eles estavam discutindo e falando desse livro, e dentro de uma perspectiva bem positiva, elogiando. E aí o Felipe Neto foi lá, falou e criticou o fato de os booktokers elogiarem esse livro, porque ele leu e achou muito ruim e achou inclusive um livro problemático. E no meio dessa fala, ele disse um ponto que era assim: vocês, criadores de conteúdo sobre literatura, precisam tomar muito cuidado em relação às obras que vocês estão indicando, porque vocês são influenciadores, né? Então, vocês acabam difundindo talvez um tipo de literatura problemática. Eu não vou nem entrar no mérito do que o Felipe Neto pensa, mas eu queria muito te fazer essa pergunta porque o teu estilo é um pouco diferente em relação ao que essa galera faz, principalmente no TikTok, né? Porque é um público que dialoga com os mais jovens e você já está atingindo mais uma outra faixa etária. Mas o que tu pensa sobre esse tipo de discussão? Eu lembro dessa discussão, e dentre as muitas discussões que o Felipe Neto trouxe sobre literatura, né, que ele falou do Machado de Assis, que aí foi um ponto de discordância, esse eu concordo com ele, assim, eu comecei a ler esse livro, depois da crítica dele, da observação dele, e eu acho que, eu nem concluí, assim, não me pegou, assim, e realmente tem alguns pontos muito sensíveis ali que o autor, ele deixou passar, e o Felipe Neto foi coerente na observação que as resenhas ali, que ele encontrava no BookTok, acho que foi no BookTok, né? Sim. Não sei qual foi a rede social. Elas eram sempre muito elogiosas ao livro. Não tinha discordância, não tinha observação, não tinha, sei lá, isso aqui é bom, mas isso aqui o autor vacilou aqui e tal. E é justamente isso, assim, acontece que é quase um efeito manada. O que ultimamente eu tenho notado que já gera um problema além. A gente fala muito de diversidade de livros, mas o algoritmo ele não está deixando essa diversidade surgir. Se ali você tem um conjunto de criadores de conteúdo no TikTok falando sobre esse livro, o TikTok vai passar o resto do mês todinho só indicando esse livro. Então, o outro gerador de conteúdo, vixe, eu vou falar desse livro também. Eu ia falar sobre essa polêmica na época, sabe? E acabei desistindo. Eu achei que a observação do Felipe Neto não foi adequada, porque fez um stories, aí gera uma polêmica, aí ele leva pro Twitter e aumenta a polêmica, né? Então, e já tinha tanta gente falando, eu vou me abster. Eu comecei a ler o livro, não vou entrar nisso aqui. Eu achei que o livro realmente ele é muito raso nas discussões, assim. Até mesmo de o autor pensar frases de efeito e tentar encaixá-las dentro de um parágrafo só para dar aquele efeito e que acaba não acontecendo, sabe? Mas isso acontece,
Isso acontece, um efeito manada de todo mundo replicar o que é positivo. Eu fiz, vou até contar uma história recente. A New York Times lançou uma lista de livros, dos 100 melhores livros do século XXI. Eu fiquei estarrecido com a lista, sabe? E todos os meus colegas, eu não ia fazer vídeo, eu vi a lista, muita gente me mandou, comenta, eu fiquei calado, passei uma semana calado. E começou a aparecer para mim colegas meus, que eu sigo, acompanho de muito tempo, conhecidos, e achando a lista, assim, algo bom, algo legal, entusiasmados. E aí, quando eu fui, eu vou ler essa lista aqui, porque eu já não estava com muita fé, mas se o pessoal está dizendo que é boa, eu vou dar um voto de confiança. E a lista é muito ruim. A lista é muito ruim. O mundo do New York Times, ele se resume aos Estados Unidos e ao Canadá. Desprezar a literatura feita na América Latina, na África, na Ásia, na China, no Japão ali, é de uma insensibilidade muito grande do jornal, sabe? E eu fiquei tão chateado quanto a lista do New York Times com o posicionamento dos meus colegas no YouTube elogiando a lista, sabe? A velha questão do senso crítico. A velha questão de a gente aceitar as coisas sem ter um senso crítico. Uhum. Esse vídeo viralizou no meu canal. Recebi muitos comentários. E às vezes falta um ponto de discordância. Porque dentro daquele momento ali que estava um monte de gente elogiando, eu fui fazer um contraponto. Eu fui, às vezes, jogar uma luz sobre uma situação que... peraí, pessoal. Tem isso aqui pra gente debater, ampliar o debate. Né? Eu não estou chegando ali com a palavra final sobre o debate. Mas de levantar uma outra questão, um outro olhar sobre a literatura, né? E, inclusive, defender a nossa literatura, né? Uhum. Você tem uma lista de 100 melhores livros do século XXI, que primeiro o século XXI não acabou, né? Uhum. Aí não tem ninguém que escreve em português. Você não tem um Saramago dentro da lista. Você não tem uma Adélia Prado. Você não tem um João Baldo Ribeiro ali dentro da lista. Essa lista, naturalmente, ela já nasceu morta, né? E, enfim, é esse tipo de debates que volta e meia... Aí tem um debate do Felipe Neto, tem um da New York Times, tem um disso, daquilo. E quando é que faz você entrar? Porque pelo que tu tá me falando, tu pensa muito antes de levar uma polêmica, alguma coisa. O que é que vai fazer virar um conteúdo? Se eu tiver algo novo para falar. Assim, Karine. Se for só para repetir. Eu posso até recomendar alguma coisa que já foi comentada em cima daquele ponto, sabe? Uhum. Mas eu prefiro ter um olhar crítico sobre determinadas situações, não ficar só gerando o meu canal de polêmica, que não é meu interesse, mas que eu consiga trazer algo novo para o debate. A literatura, assim, ela tem milhões... O Brasil é um país gigantesco, tem milhões de leitores, mas a gente não tem a literatura, como eu falei, num debate público. A literatura parece uma coisa apartada, assim, né? O que acontece numa Bienal, aqui em Fortaleza, que leva 500 mil pessoas, parece algo assim que foi um paraíso ali durante 15 dias, pronto, acabou, ninguém fala mais e segue, né? E às vezes eu quero que o Seleção Literária seja isso, seja um ponto de debate, de discussão, que prolongue esse... A gente não viva só de momentos muito efêmeros, né? Assim, Felipe Neto falou do Machado de Assis, aí todo mundo vai falar do Machado de Assis. Uhum. Eu não gostaria que fosse só isso, sabe? Que o debate fosse só isso, sabe? E eu imagino o quanto cruel deve ser lidar com o algoritmo, Darwin, porque passa na tua cabeça às vezes assim, por exemplo, você vê lá no YouTube só entregando conteúdo sobre aquele livro, que não faz nada a ver com o teu Seleção Literária. E aí você pensa, meu Deus, se eu fizer gastar um tempo lendo esse livro, para mostrar um outro ponto e criticá-lo, provavelmente vai trazer visualização para ti ou não. Exato. Mas aí você fica assim pensando, não, eu não vou me render ao algoritmo, não vou gastar energia lendo esse livro, porque eu sei que ele é ruim, mesmo ele estando em alta, mesmo ele sendo entregue por cada uma das plataformas. Eu evito. Porque o processo de leitura é lento. Tem tanta coisa boa para ler, sabe, que não compensa o sucesso momentâneo ali daquela crítica, daquela observação para esse determinado livro. Então, eu tento selecionar bem assim o que eu vou ler. Nem tudo que eu leio eu levo para o canal, assim, não dedico... Eu tenho um tipo de vídeo em que eu reúno tudo que eu leio durante 2 meses, né? A cada 2 meses eu faço ele, aí pronto, ali eu faço um resuminho. E a partir dali, daqueles livros que eu li, é que eu faço uma crítica mais... um vídeo dedicado para determinado livro.
Mas, assim, nem todos eu faço crítica, faço um vídeo especial, faço um vídeo completo sobre as leituras, né? Aí, nesse vídeo de leituras ali, leituras do mês, é que você vai encontrar ali 5, 10 minutinhos eu falando só daquele livro. Então, aí eu teria que ler, passar sei lá quanto tempo, dedicado àquilo ali, produzir o vídeo, escrever a crítica, produzir o vídeo, tal, todo esse processo. E vou ganhar, certamente, vou ganhar uma audiência, mas talvez essa audiência não fique, sabe? Essa audiência não fique. Entrou pela polêmica, entrou porque tava no hype, essas coisas todas. Aí eu prefiro evitar. Muita gente já recomendou. Se tu fizesse de fulano de tal, um livro de fulano de tal, teu canal ia crescer mais, tal. Eu sei, e de fato, eu acho que cresceria mais, assim, mas me deixaria desconfortável porque realmente eu tava querendo, tô a fim de ler ali naquele momento, sabe? Mas já teve algum conteúdo que você fez que depois você falou, poxa vida, eu nem deveria ter feito isso? Ou algo que você falou, eu queria fazer, aí ficou, não fez e depois se arrependeu? Não tô me lembrando de nenhum, assim, que eu fiz e me arrependi. Mas certamente dos que eu não fiz deve ter muito, assim. Deve ter muita coisa que eu deixei passar, que eu poderia ter falado, poderia ter comentado. Mas a literatura, sim. Diferente do... Vamos voltar aqui pro cinema. Que é um nicho muito próximo, assim. Até pela proximidade entre as duas linguagens. O cinema nasce da escrita, né? Todo filme tem que ter uma escrita antes. No cinema, sai aquela lista dos lançamentos da semana. O crítico de cinema do YouTube ele já tem que falar naquela semana, porque na próxima semana já mudou. A literatura me dá um privilégio seguinte, falar de um livro de 200 anos e ele ainda ser sucesso. Falar de um Dostoiévski, falar de um Tolstói, lá da Rússia, do czarista do século XIX, e ele ainda tem muito engajamento. Então vamos dizer que eu tenho uns 200 anos ainda de folga para falar de alguns livros, sabe? Eu não preciso estar preocupado com aquela agenda da semana, que se não falar naquela semana ali, esse livro morreu. Claro, tem muito livro aí que lança aqui num mês, no outro mês ninguém lembra. Mas assim, os lançamentos, de alguma forma, os lançamentos criam uma agenda que você se sente, de certa forma, tendo que atender? Tipo assim, vou privilegiar isso aqui, porque depois que o pessoal falar também... Cria, às vezes cria. Eu tento dar uma priorizada em brasileiro, sabe? Eu tento dar uma priorizada em literatura contemporânea brasileira, assim. Primeiro que eu gosto, tem muita coisa boa sendo feita no Brasil inteiro. E é importante também para esses escritores, um veículo como o meu, tá se dedicando a falar deles, sabe? Não vão ser os vídeos com maiores audiências, mas eu sei que tem um público que é muito atento à literatura nacional contemporânea. Então, eu acabo ali unindo tanto a minha vontade de comer, né, quanto o pessoal ali que está sedento aqui pelo conteúdo também. Eu fico muito feliz quando eu trago um autor contemporâneo, que às vezes até sai para uma grande casa editorial, mas mesmo assim não tem a visibilidade que aquela obra merece, sabe? Então, eu sempre tento trazer, quando é nacional contemporâneo, esse lançamento aqui eu acho interessante, de trazer, traz uma temática legal, tem personagens legais, aí eu faço um vídeo específico comentando sobre isso. Davi, você falou da lista do New York Times, né? E pontuou como na lista só existia obra americana. E aí eu me pergunto, porque no cinema, né, a gente tem uma questão aqui que os filmes brasileiros, para eles conseguirem se manterem semanas a semana em cartaz numa sala de cinema, é um desafio gigantesco. Mesmo o filme sendo hypado, assim. Na literatura, a gente encontra alguma resistência semelhante dentro do consumo do público? Eu te pergunto isso porque, assim, até estava comentando para a Karine, né? Tem uma coisa que sempre me incomodou em livraria, que é entrar numa livraria, assim, nem falando de sebos específicos, mas de uma livraria tradicional, assim, dessas de shopping, né? Que você entra e você vê o tanto de estantes, assim, dedicadas à literatura estrangeira. Aí quando você vai ver lá literatura nacional, aí tá só num amontoadozinho para você ir caçar. Então, assim, como é essa disputa hoje? Tem do mesmo jeito, assim, é uma indústria, a indústria do cinema, a indústria da literatura, a indústria geral, cultural geral, ela segue mais ou menos a mesma lógica, né? A gente tem uma influência muito grande de autores americanos, mas muito grande mesmo, assim, que foge, assim, até foge um pouco do próprio conteúdo que eu levo, não é do meu nicho, assim, tem canais, como eu falei, que são
trazem mais esse tipo de conteúdo, muito mais do que o meu. Eu gosto muito, por exemplo, eu não renego a literatura norte-americana, pelo contrário, eu acho que tem escritores incríveis, assim, um dos meus escritores favoritos é americano. Mas é uma visão de mundo norte-americana, sabe? E ela foge muitas vezes da minha cultura, da minha essência. Eu sei que eu estou lendo ali, que às vezes tá distante. Tá distante. E a literatura é um exercício, querendo ou não, pode parecer clichê isso, mas é um exercício de empatia, né? E muitas vezes de encontro ali com as suas origens, né? Então, a minha trajetória pessoal, por exemplo, quando era... Meu pai lia muito estrangeiro, né? E eu lembro que logo no início, ali, eu criança, eu sou de 89, né? Então, o Harry Potter ali chegou aqui no Brasil em 99 para 2000. E ele me deu a primeira edição do Harry Potter. Ele já sabia, ninguém nem sabia aqui no Brasil. Meu pai foi a primeira pessoa que já sabia da existência do Harry Potter. Ele me deu a primeira edição. E aí, nesse período, comecei a li o Harry Potter, li o primeiro, li o segundo, li o segundo. E quando eu estava do segundo para o terceiro, eu encontrei o Fernando Sabino. As melhores crônicas do Fernando Sabino. O Harry Potter, coitado. Não deu, ficou na prateleira. Não teve condições de concorrer com o Fernando Sabino, sabe? Então, acho que é muito isso. Como é que vai concorrer com as crônicas do Drummond, do Fernando Sabino, da Clarice Lispector? Acaba sendo... Você se encontra muito mais fácil ali, né? Naqueles escritores, né? Nos seus escritores, né? Na sua gente, contando a sua história ali, né? E aí, eu acho que isso pode acontecer... Não sei se foi um acaso comigo, se for uma sorte, não sei se isso acontece sempre, sabe? Porque tem muita gente que diz o seguinte: o Harry Potter é o ponto de entrada, o ponto de partida, eu concordo, eu acho magnífico. E a partir dali a pessoa vai encontrando novos caminhos. Eu não sei se essa afirmação é 100% verdade. Muitas vezes a pessoa permanece sempre no mesmo tipo de literatura, no mesmo conforto ali, encontrando o mesmo tipo de narrativa. E isso se repete sempre para a indústria norte-americana, que é o maior mercado editorial do mundo. Até por né? conta do acesso mesmo, né? Muito. Exato, e além do acesso, assim, no caso de Harry Potter, ainda tem uma questão, né, Darwin, que assim, para uma criança, o reforço audiovisual daquela história que eu tô lendo é muito impactante. Muito, demais, é muito marcante. Os filmes, tudo que gira em torno do universo é muito impressionante. O que é que o universo da Clarice Lispector vai lhe trazer? Nada, ele vai trazer um monte de caraminholas pra sua cabeça, mas não vai ter um bonequinho, não vai ter um filme, não vai ter um... até tem, né? Até tem adaptações dos livros, dos filmes da Clarice, mas não chegam ao grande público como mereciam, né? Sim. Tu acha que, falando um pouquinho sobre essa tua experiência na infância, e aí eu fico refletindo e pensando de que forma hoje a literatura ela consegue capturar esses pequenos leitores, assim, porque eu acho que há uma necessidade de olhar para essa galera de uma forma diferente, né? Assim, quando eu estava na escola, eu lembro que a gente tinha 1000 anos atrás, tinha toda uma história de escritores cearenses. Porque a gente ia pro vestibular e tinha isso. Aquela lista da UFC. E a própria editora da UFC, né? Sim, que fazia importante. Isso daí. Hoje em dia, você tem um Enem que acaba que você tem uma perspectiva muito diferente. É uma prova nacional, né? É uma prova nacional. E aí eu fico pensando, será que essa galera ela consegue ter acesso a um outro tipo de literatura, por exemplo, e de que forma isso pode chegar até eles, né? Assim, aí eu fico pensando, será que essas pessoas vão ter espaço para encontrar esses outros autores? Mas aí eu acho, Karen, que aí eu vou até um pouquinho além. Eu acho que já não é mais nem outra literatura. Eu acho que a pessoa já não chega na literatura de jeito nenhum. Porque a concorrência, as telas, por exemplo, as redes sociais, ela já barra ali, não dá tempo de chegar nem o Harry Potter. Nem o mais básico ali da fantasia mais acessível, não dá tempo de chegar. O consumo de rede social, de conteúdo rápido ali, é o que chama de dopaminérgico, né? Que é só aquele prazer muito efêmero, muito rápido, não dá tempo de chegar. Como é que a gente vai fazer uma criança de 5 anos, 6, 7, 8 anos, né? Já tá lendo. Ler, né? Já tá lendo ali, 8 anos, 10 anos. Como é que você vai concorrer? Colocar um livro, um objeto que uns 500 anos atrás, analógico, pesado, sujo, às vezes fedendo de mofo, de coisa, para
em concorrência com um tablet coloridíssimo, cheio de aplicativo, cheio de... Eu acho que a gente já tá perdendo nessa largada, sabe? Ela vai pro conteúdo mais rápido. E aí, volta aquela história. Ela já não escuta um disco completo. Ele vai virar um adolescente que ele não escuta mais o disco completo. Ele não assiste mais uma série completa. Pra ver um vídeo como esse aqui no YouTube, ele vai botar no 2x, no 10x, pra gente falando bem rapidinho aqui. E no livro, não. Ele não vai poder fazer nada. Ele não vai ter propaganda dentro do livro. Acho que ele já começa estranhando aí. Você abre um livro, não vai ter propaganda. Acho que é o único, como é que eu posso dizer, meio de entretenimento que não tem propaganda dentro dele, né? O resto todos eles vão ter. Você vai pra uma sala de cinema... Tá, hora vão botar. Vão acabar botando. Pronto, um panfletinho ali de divulgação de alguma coisa. Então, se perde muito, infelizmente, por conta do Enem. O Enem trouxe muitos benefícios, né? Dos mais variados benefícios que o Enem trouxe. Mas um deles foi perder essa lista da UFC aqui. Eu lembro, tudo bem, tenho certeza que você também penou ali com alguns livros, com certeza. Aquelas com aulas, ódio, né? Mas dá um orgulho, né? Porque, por exemplo, Exato. eu lembro assim... Nossa, eu li Antônio Salles, gente. No meu vestibular caiu Aves de Arribação. E aí, assim, eu tenho muito orgulho de ter na minha trajetória literária um momento em que eu me dediquei pra ler Antônio Salles, entendeu? Eu lembro que o meu calcanhar de Aquiles foi A Casa da Natécia Campos, sabe? Era um terror, todo mundo ficava... Mas é muito legal, porque a casa virou espetáculo de teatro, demais, né? Tem, assim, várias coisas que você conseguia consumir isso daí. A gente lembra com orgulho. Mesmo aquele sofrimento de aula, de prova, de preparação... A gente passa por uma obra como essa com orgulho. A gente passa por um José de Alencar ali, aquela coisa que é muito chato, não sei o que, até mesmo Machado de Assis, que é mais popular. Mas você vai dar para uma criança, ela vai achar enfadonha aquela narrativa ali. Mas vai olhar em retrospecto depois com orgulho, vai reler, talvez, sabe? Eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho dessa... A gente tirou a lista de livros da escola. Querendo ou não, esse trabalho é muito mais... vai ter que ser muito mais individual ali. Das escolas, Exato. dos professores, Exato. né? Da família, influenciar, exatamente. Davi, como essas obras cearenses te impactaram na tua trajetória literária? Assim, e eu te pergunto até porque, assim, hoje, quando a gente vem pro mundo de hoje, né? Saindo lá do Antônio Salles, vindo pra cá, a gente tem uns escritores que estão também... muito fortes e fincando bandeiras bem grandes na literatura nacional, como a Socorro, o Estênio Cardel. Sim. Dia desse eu li um livro da Lorena Portela também, muito bom. Como é que você vê esse movimento hoje e como a literatura no Ceará também te marcou? Eu acho que a literatura cearense hoje, assim, ela a nível nacional, ela é uma das melhores, assim. Essas escritoras que você citou, a Tessa Montenegro. Tem vários, assim, que a gente pode ficar listando aqui. E estão em grandes casas editoriais, né? Estão nas melhores editoras do mundo, né? A Companhia das Letras, por mais críticas que a gente possa ter, ela é uma das melhores editoras do mundo. E uma das maiores, né? Mas veio através disso aí. Veio da Padaria Espiritual. Tudo isso que a gente está construindo veio disso aí. Do Antônio Salles, do Rodolfo Teófilo, que é um escritor que eu gosto muito. Tem muita gente, sabe? Raquel de Queiroz, nem se fala, né? A gente tem um percurso muito bonito na literatura cearense e que influenciou muito a literatura nacional, sabe? E muitas vezes fica perdido isso. Eu até faço uma observação para mim mesmo que eu trazia mais no meu canal, Literatura Cearense. Trouxe resgate de alguns livros. Mas aí, infelizmente, a gente acaba... Tá pouca audiência, aquela coisa toda. Eu vou falar de cordel, literatura de cordel, aí o pessoal não assiste. Aí às vezes eu fico rendido pela lógica do algoritmo, né? Que é um saco, né? Desculpa a expressão aqui. Sim. Mas, infelizmente, a gente está deixando de falar coisas boas para manter ali uma agenda mais favorável em termos de algoritmo, né? Mas, sem dúvida, assim... Tem muita gente boa, assim. Se eu começar a citar, que eu vou esquecer de alguém, mas a literatura cearense, de fato, ela é uma das principais do país, assim. Eu costumo dizer que eu sempre dou muita atenção à literatura cearense e à do Rio Grande do Sul. São dois extremos, assim, no país, que está longe ali do Rio de Janeiro e São Paulo, mas tem muita gente produzindo coisa boa hoje em dia nesses dois estados. A gente está falando um pouquinho, tu falou sobre dessa história do livro ser esse consumo de entretenimento que é mais diferente do que a gente está mais acostumado a ver.
Mas a gente já conversou sobre algumas vezes com músicos, com cineastas, sobre como é esse modelo de consumo mais imediato, mais rápido. Esse modelo ele vai entrando nessa forma de produzir. Tu sente isso na literatura? Tipo, os livros virem mais rápido, com leitura mais rápida, menores, com alguns momentos, sei lá, com essas frases de impacto que precisam estar ali para as pessoas continuarem. Existe. Como é que tu Sim. vê esse modelo, assim? Dá para perceber, assim, isso de muito tempo, né? Você vai lendo e vai começando a perceber ali. Quando o escritor tá com um manual de storytelling debaixo do braço. Sim. Aí você já percebe logo, ele acabou de sair de um curso, escreveu esse romance aqui, e tá com a cabecinha dele fresca com o romance, e aí ele esquece, ele acaba esquecendo de fazer tem um feitio artístico até mais próprio dele mesmo, e entra numa receita de bolo, numa tentativa de receita de bolo. A ideia é até boa, tem uma temática boa, ali tem uma ideia boa, mas se perde nisso e dá para identificar. Dá para saber quando a pessoa às vezes pega um tema só para dar entrada na obra dele ali, sabe? Pega um tema sensível da sociedade que está em discussão e não trabalha bem esse tema, sabe? Só o tema por si ele não vai sobreviver, ele não serve. E dá para perceber, assim, Nem todo mundo percebe, mas aí é o que eu faço. Vamos lá no Seleção Literária para assistir que eu percebo por você, né? Assim, esse é o meu trabalho, assim, de ler com essa atenção para perceber, assim. E geralmente acontece, Karine, quando o primeiro ou segundo livro de escritor, às vezes você nota ali que a pessoa tem um norte, sabe? Mas ela vai nesse vício de fazer o storytelling bonitinho e tal, essa receita de bolo. Mas aí 2, 3 livros depois, a carreira do cara andou, pronto, aí o cara já tem a voz dele, A pessoa tem a fala escrita assim, dele. Vou rasgar isso aqui, vou fazer do jeito que eu quiser. Exatamente. Às vezes acaba acontecendo isso. Tem uma ideia, voltando pro Saramago. O Saramago não tinha pontuação, era ponto, eu só usava, era ponto e vírgula e muito pouco, né? Não tinha parágrafo, letra maiúscula nem nada. E tá aí, não precisa. Você tem seu estilo, você tendo o seu senso estético do que você quer escrever, você vai ter uma voz. Você vai ter uma voz. E aí vai ficar marcado. Esses livros vão ganhar leitores e tal. Eu penso muito nisso, sabe? Darwin, tem uma série muito especial no teu canal, que é a série Livreiros, Sim. né? Que você sai visitando aí alguns sebos e algumas livrarias, acho que de Fortaleza, quase. Mas algumas tem em Portugal também, né? Eu já fiz alguns vídeos em Portugal. Um vídeo em Portugal. É porque eu lembro que tem essa série você faz há um tempo, tem vídeo lá de 3, 2 anos, e mais recentemente lançou há 2 meses voltando essa série. E aí a minha pergunta é, você que vive em sebo, como é que esses espaços ainda resistem hoje? Essa pergunta a série nasceu por conta disso. Eu tava, no meio da pandemia, engraçado, não surgiu essa ideia, não surgiu por conta de um comércio de livros. Surgiu porque o meu vizinho tinha um pet shop, aí no meio da pandemia ali, todo mundo de máscara, eu descia à tarde com a minha cachorrinha, aí começando a conversar, ele ali, dificuldade, tudo fechado, ele tentando, a gente na calçada ali, meio distante assim um do outro, conversando, e eu tinha feito uma compra na Amazon, das coisas da minha cachorra na Amazon. Eu, puta merda, o cara aqui precisando de dinheiro aqui. Do lado, né? E eu comprei a ração no cara bilionário que, por mais que ele vá sentir, pandemia é uma cócega pra ele, né? Não, ele acho que nem sentiu, né? Porque todo mundo sai pra comprar nele. Aí, isso, pronto, exatamente. Aí eu subi e fiquei com aquela na cabeça e comecei a pensar nos donos de sebos, né? Que me conhecem desde criança, né? O seu Geraldo, Dona Estela ali do centro ali, me conhece desde criança, o seu Magela da Arte e Ciência e tal. Aí entrei em contato com eles, ainda estava em período de lockdown, aí comecei a agendar essas entrevistas justamente para a gente contar a história desse pessoal, porque a concorrência é desleal, é muito desleal, assim, é impraticável o que essas grandes redes praticam em relação ao que o cara vende ali, né? E aí volta para aquela ideia, né, do Seleção Literária ser uma voz para mostrar essas coisas diferentes e tal. E aí eu agendei, e na primeira oportunidade assim, de reabertura, né, do comércio, a gente começou a filmar. A gente passou um mês filmando, fizemos 6
entre 2021 e 2022. Não, primeiro teve o do Seu Geraldo, que foi o primeiro episódio, ficou mais isolado, assim, em relação aos demais. Mas aí depois a gente conta aquela coisa de reabre, fecha e tal. E quando reabriu realmente ali, eu não vou lembrar a data, acho que final de 2021 para 2022 a gente fez mais 5 episódios. Eu fui atrás de financiamento para novos episódios, né? Ainda tô nessa batalha ainda. Tô usando recurso próprio e os oriundos do canal. E aí eu fiz esse ano mais 3 episódios. Um já foi ao ar, que é no Dragão do Mar, do Lindsay do Delirante, e mais 2, um no Juazeiro do Norte, que tá gravado, tá em fase final de edição, e tem outro aqui em Fortaleza também, do Alexandre, que ele tem a livraria dele é na calçada, é na rua. Ele todo dia de manhã ele pega os livros que ele deixa estocado no estacionamento, lá no centro, atravessa a rua, bota numa escadaria ali acho que é na Floriano Peixoto, com a Pedro I, eu acho. E todo dia ele faz isso. Aí eu sempre comprava com ele lá, né? Eu sempre passava ali. Alexandre, bora gravar um vídeo, rapaz. Bora falar aqui, vamos gravar um episódio do Livreiras. Aí esse ano, tem um mês mais ou menos, a gente gravou lá. Em breve vai sair esse episódio também. Que são histórias inusitadas, né? O cara que vende na calçada. O outro que tá há 40 anos. O outro que passou o negócio de pai para filho, sabe? A Dona Socorro, por exemplo, da livraria acadêmica, ela teve 9 lojas no Ceará. É muita coisa para uma rede de livrarias local. Acho que teve até mais. Eu estou falando 9, mas posso estar errado. É muita coisa. Então, são histórias interessantes, sabe? De pessoas que dedicaram uma vida inteira. E que estão resistindo, né? Porque a gente total. Também... Só o que vê agora, a gente conversando com o pessoal do Verso, aí fecha uma livraria. Demais. Notícias muito de fechar a livraria. E aí entra até nessa discussão de um modelo, né? Que se coloca hoje, assim, é possível você ter essas livrarias e concorrer com essas grandes redes, assim, até questões financeiras mesmo, assim, do quanto você consegue vender aquilo ali mais barato. É um modelo que esmaga essas pessoas, assim, tu acha que tem como resistir para além da pessoa bravamente lá lutando, mas para que ela possa sobreviver mesmo, assim, como um negócio, né? Eu acho que é mais difícil para quem vende livros novos. Tem uma livraria independente e vende livros novos. O sebo, ele ainda consegue ali... Que ele tem os tesouros que as outras exatamente. Não vão ter, né? Ele ainda consegue ali encontrar alguns livros que são fora de catálogo e faz uma renda que vende um pouquinho mais caro, alguma coisa assim. Tem uma possibilidade. A livraria de rua independente que vende só livros novos, ele tem uma margem muito difícil de negociar. Inclusive existe um projeto de lei no Senado que ela estabelece uma lei de preço fixo do preço de capa do livro, para tentar, durante 12 meses, igualar os preços das grandes redes com as pequenas redes. Então, durante 12 meses, aquele livro lançamento, ele estaria com preço congelado. Muita gente critica esse projeto de lei, dizendo que é uma lei intervencionista de mercado, e ela é realmente uma lei intervencionista de mercado. E aí eu até fiz um vídeo também no canal comentando sobre isso, mas muita coisa que a gente consome no nosso dia a dia, ela tem intervenção do governo. Ela é protegida pelo governo. O gás, o oxigênio que vai para os hospitais é uma intervenção estatal. Ela não pode superar aquele valor para controle. O petróleo também, que a gente bota combustível no nosso carro. E o livro também. O livro não é um produto comum. Ele merece ter um tratamento diferenciado, desse ponto de vista, de você manter um preço, para que a pequena rede, a pequena livraria, ela consiga concorrer, pelo menos durante 12 meses, com os livros lançamentos. Todos os outros, a Amazon pode vender o preço que ela quiser, a livraria também ela pode vender o preço que ela quiser, mas durante 12 meses os lançamentos ficariam com aqueles preços iguais. Então a pessoa, mas vai pagar mais caro? Não, ela vai pagar o que já é cobrado. Ninguém vai aumentar o preço do livro, pelo menos não deveriam aumentar, né? Isso é um ponto que eu observo, né? Como é que vai ser essa fiscalização, se as editoras não vão lançar o preço de capa mais alto para fazer essa compensação, né? Mas vamos supor, hoje um livro, durante muito tempo, o livro ficou represado, o preço do livro ficou em torno de R$ 29,90, R$ 39,90. Era normal, até uns 5, 6 anos atrás, antes das primeiras grandes crises editoriais que a gente está vivendo, a gente encontrava nas livrarias um lançamento desse tipo. Eu de vez em quando, eu tinha uma mania de pegar o cupom fiscal dos livros que eu comprava e deixava dentro, sabe? Aí eu encontrei um dia desses, que eu comprei em 2006 por R$ 39,90. E um em 2016, lançamento também, por R$ 39,90.
Então, não teve reajuste inflacionário, né? E quando as editoras se reuniram, os sindicatos das editoras fizeram esse reajuste, o preço do livro estourou, vamos dizer assim, né? E realmente subiu, né? R$ 39,90. Hoje, o preço de capa de um livro médio é R$ 89,90. É alto, né? Para um salário mínimo, se a gente for fazer uma comparação, muito alto. E aí eu falo como consumidor mesmo, sabe? Muita gente que às vezes me diz, quando tu diz que é alto é porque você está passando uma informação errada. Meus amigos editores, né? Os donos de editoras, ficam me cobrando depois. Mas eu falo como a voz do consumidor. Do consumidor, do leitor de livros. Que ele vai chegar na livraria, ele não sabe quanto é o preço do papel, não sabe quanto é a distribuição, a comissão da livraria, nada. Então, para aquele valor final, o rapaz que ganha um salário mínimo é muito alto. É muito alto, é um produto caro. Então, a ideia para a gente tentar manter uma livraria aberta, e aí eu sou um entusiasta dessa ideia, apesar das críticas, das pontuações que ela deve ser mais discutida, é isso, Karine, de você igualar esse preço, do preço de capa, para a Amazon, para as grandes redes, para a Magazine Luiza e para a livraria durante um ano. Isso já acontece na Argentina, na França, em Portugal, na Alemanha. Acontece com sucesso. Tem exemplos bem feitos disso. E aí muita gente critica, mas é uma intervenção econômica do governo. Todo mundo tem medo, né, quando o governo intervém num preço. Mas é uma intervenção mesmo, porque o livro não é um produto comum. É um produto cultural, é um produto especial, é uma proteção cultural, artística do país. É uma questão de soberania mesmo do país, de você ter livrarias abertas no seu país. E não a gente vê mais notícias como essas de livrarias fechando, né? Davi, como é que tu acha que deve ser o papel das editoras em todo esse processo, assim? Porque eu lembro de ver uma discussão, algumas pessoas criticando assim, cara, a editora hoje, ela... Tem editora com o Clube do Livro, tem editora que está fazendo a própria venda, tem editora que, às vezes, ela está eliminando o papel do livreiro ali como intermediário e fazendo a venda direta, né? Então, assim, como é que você acha que cabe à editora também ter essa preocupação em relação a essas livrarias? Eu acho que a editora ela vai ter que abraçar a livraria. Ela vai ter, por mais que ela tenha um site que venda direto, que tenha um preço ok, ela não pode perder a essência de que o leitor gosta bem no popular mesmo, do rolê da livraria. De sair de casa para ir para a livraria. Eu acho que tem muito disso. Eu compro na Amazon, eu sou cliente da Amazon, recebo meus livros, mas não é a mesma coisa de você sair de casa, botar seu tênisinho e passar 2, 3 horas dentro da livraria. Não é. Então, acho que tem muito disso. O que eu pontuo, Alan, é o seguinte, as editoras, elas perderam um bom momento, em meados dos anos 2000, de crescimento do mercado editorial e se aproveitaram muito, por exemplo, da grande demanda de compras do governo. O governo vai lá, cria um edital para livros específicos, cria o Programa Nacional do Livro e tal. E as editoras vendem muito bem algumas determinadas editoras vendem muito bem para o governo, né? E isso acaba deixando a editora segura, porque é um dinheiro certo ali, um volume alto, um volume nacional ali de livros. Enquanto ela publica um exemplo aqui, 5.000 exemplares de determinada obra de um escritor para as livrarias, para o governo ela vende 5, 6, 10 vezes mais, de uma única vez, né? Esse mesmo livro. Então, é muito confortável. E acabou que as editoras... Isso é uma percepção, não tem um estudo sobre isso, não tem nenhum dado sobre isso, é uma percepção mesmo de quem está atento ao mercado, que se acomodaram nessa situação. E o que é que a gente vai perder para as telas, vai perder para as redes sociais, a concorrência está aí. Formação de leitor, público leitor, as editoras poderiam ter encabeçado melhor essa política, sabe? De formação de leitores. Eu sei que também não é obrigação do cara que tem um CNPJ, ele só publica livros, né? Ele é um empresário como qualquer outro. Mas tem que ter uma união dos sindicatos, patronais, das editoras, tudo, para fazer isso. Porque assim, o leitor não vai ter ninguém. Não vai ter absolutamente... Não vai dar para ninguém, né? Essa brincadeira, né? Eu queria te perguntar, Davi, por que é que você resolveu criar esse primeiro canal acessível em Libras, né? Assim, de onde que vem essa ideia? Porque, assim, vem muito... Acho que casa muito nesse teu discurso de tornar as coisas mais democráticas, de chegar para as pessoas, né? A literatura. Mas a gente sabe que é também
um ponto a mais de complexificar essa entrega, né? Sim. Então, como é que foi essa decisão? Foi, assim, sei lá, vamos supor, se a Seleção Literária fosse uma empresa toda estabelecida e tal, tem aquelas objetivos, missão, tal, a missão lá, na recepção lá. Acho que talvez a missão fosse a gente democratizar a literatura. Esse era o ponto. E eu sempre pensei no Seleção Literária desse ponto de vista. Dos mais diversos meios. Já me chamaram para ser editor, para abrir uma editora de seleção literária e tal. E eu sempre fiquei muito com isso, de pensar na ideia de democratizar a literatura para todos os públicos, inclusive os surdos. E no Brasil não tinha. Até hoje ainda não tem um canal que tenha tradução simultânea em Libras. E aí eu conheci, eu vi um vídeo de alguém que postou no Instagram com tradução em Libras, vi a tradutora que estava marcada lá, Liliana Ripardo, entrei em contato com ela e pronto, a partir daí, acho que foi em 2019, a grande maioria dos vídeos que foram feitos na Seleção Literária sempre foram com a Lili traduzindo em Libras. E isso, de fato, além da Lili ter se tornado uma grande amiga, assim, pessoa parceira de trabalho, se tornou uma grande amiga, competentíssima, assim, entusiasta do projeto, a gente acabou trazendo a resenha de livros, trazendo as dicas de livro, de literatura, para um público que não tinha esse acesso. Infelizmente, não tinha. E, assim, eu fico bem orgulhoso, assim, desse trabalho que eu faço com a Lili. E planta aquela sementinha da nossa missão ali, do Seleção Literária, de estar estabelecendo uma acessibilidade de fato, assim, na prática, né? De efeito, assim, na vida das pessoas, né? Legal. Darwin, pessoal que consome gosta de lista, né? Aposto que o algoritmo ali, quando ele faz lista, entrega, assim, muito, né? Tem canal hoje que sobrevive só fazendo lista, inclusive. É verdade. Por isso, eu quero fazer a nossa lista aqui contigo agora. Vamos lá. Passou o tempo todo falando que não é negócio da lista, o Alan vai, vamos na lista. Porque há os momentos em que a gente se rende ao algoritmo, né, cara? E esse é o momento em que a gente vai se render ao algoritmo. Esse é o momento da audiência subir agora. Exatamente, do Darwin falar a lista dele. E aí eu preparei algumas coisas aqui que eu quero sinceridade, tá? Eita. Vamos lá, Darwin. Se você pudesse reler mais 3 livros na tua vida, só pode reler mais 3. Quais seriam eles? Moby Dick, do Herman Melville. É o teu escritor preferido? Não, meu escritor não, mas esse livro é um dos meus preferidos, assim, sem dúvida, assim. Muita gente reclama que é complicado de ler e tal, e ele tem uma partezinha chata, mas ele é muito bom. O que mais? Acho que o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse também é um dos meus preferidos brasileiros. Né? Porque o Vidas Secas é um deles, que é um desses casos de como o acesso na escola ele é importante, né? É um livro muito importante de formação assim brasileira. Sem dúvidas. E você não ignorar isso para uma criança é muito ruim para a formação da criança. Com certeza. Deixa eu ver, Alan, que eu releria. É difícil escolher um, né? É difícil. Eu vou botar o Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu gosto também. Se você me perguntar daqui a meia hora, eu vou mudar. Mas eu acho que esses 3. E quais as bombas você não recomendaria pra ninguém? Ixi. Não, é difícil. Aquela que você leu e, meu Deus do céu, jamais lerei de novo e eu espero que ninguém mais leia. Eu não sei nem sei se precisou terminar. Pronto, acho que esse Biblioteca da Meia-Noite que a gente citou aqui, eu acho que entra nessa lista. Enquanto tu vai pensando no outro, só para contextualizar até o que a gente conversou mais cedo, né? O Felipe Neto, ele pontua que o Biblioteca da Meia-Noite, o grande problema dele, segundo o Felipe Neto, né? Eu não li. Então, eu não sei de fato. Alan foi empaquetado aí, assim, né? O Felipe Neto... Me influenciou, né? Não. Mas é porque E o pior é que eu tenho o Biblioteca da Meia-Noite lá em casa, que minha esposa comprou. É porque ele, segundo ele, o livro simplifica demais a questão da saúde mental. Deixando, às vezes, inclusive, em alguns momentos, a entender que você não precisa de ajuda profissional para você... É só uma questão de escolha, assim. Exato. Você sozinho consegue resolver. E isso, obviamente, é perigoso, muito problemático, né? né? Porque você precisa de ajuda. Sem dúvidas.
Ah, eu não vou Te lembrar. ajudei aí, hein? Comentando Não, pra mas eu você não vai vou lembrando lembrar, outras não bombas. Não vou lembrar, assim, de dois, assim... Eu geralmente eu não tento ir muito pra esse discurso do não leia, sabe? De fuja. Eu acho que leia. Leia mesmo sendo ruim, né? Leia mesmo sendo ruim, Davi, exatamente. então você tá me dizendo que você faz escolhas muito boas, que você não você nem encontra as bombas. Pode ser, mas não é isso não. Eu encontro as bombas, mas... se os bons eu não lembro, imagine os ruins, assim. Olha, o grau de dificuldade vai aumentar agora. Eita. Porque, né, a gente vai falar de pessoas, não só Vai. de livros. Então, assim, qual o escritor mais subestimado e o escritor mais superestimado? Ixi, o mais subestimado Pode te citar mais de um, tá? Eu falei Pode no ser- singular, mas pode citar mais de um. pode ser brasileiro? Pode. Contemporâneo? Não, diga assim, clássico. O que... A gente tá deixando as coisas fáceis Bom, pra o você. subestimado, vou citar o Rodolfo Teófilo. Eu acho que o resto do Brasil deveria ler mais Rodolfo Teófilo. Assim, um escritor do século XVIII, o século XIX, cearense. Foi um cientista, foi um escritor, foi pesquisador, foi um monte de coisa, né, o Rodolfo Teófilo. Eu acho que muito se fala do José de Alencar, com toda a justiça e tudo, mas acho que o Rodolfo Teófilo poderia ser mais superestimado pro restante do país. Até mesmo aqui no Ceará também. E o superestimado? O superestimado que deveria ser... Não Não é essas não é coisas. tanto assim, não. Pode ser bom, mas... Assim, eu nunca me desagradou, mas eu acho que assim tem uma coisa em torno dele que é meio exagerada. É o Stephen King. Stephen King, ele nunca me desagradou, assim, são ok, bons até, algumas coisas, mas assim, também é muito exagero, assim, o pessoal do Stephen King vai me matar se eu ouvir isso. mas é isso, Stephen King eu acho bem superestimado, assim. Tem um grupo que acha que o Stephen King ele tem dificuldade em saber a hora de terminar um livro. Você Essa acha crítica que é muito... é? eu nunca Ou- li dos grandões dele, não. Ele tem dificuldade de terminar um livro e também de escrever finais. Nem todo nunca- mundo gosta dos finais dele. É, assim. nunca, o final de livro é sempre problemático, assim, tem que saber o tom, o momento certo. Mas o Stephen King tem essas críticas, né? É um escritor muito lido, né? Então vai ter uma base de fãs absurda, mas também tem um pessoal que não gosta, né? Os haterzinhos. Eu nem sou hater dele, não, sabe? Eu, se for pra ler um Stephen King hoje, eu leio. Mas é porque eu acho que o entorno dele, assim, é muito grandioso, sabe? Tudo dele é muito grandioso, os números, tudo fica muito em cima disso. Inclusive, só te interrompendo, na lista do New York Times, era isso que você ia falar? Era exatamente isso. E pra completar, ele ainda te ajudou, né? Dan? Pois é, ele ainda me ajudou. Aí ele levantou uma bola pra eu chutar, assim, bonita. Porque na lista do New York Times, eles convidaram 500 pessoas ali do mundo da literatura, e essas 500 pessoas iriam escolher 10 livros, né? O Stephen King votou num livro dele. Então aí não dá, né? Aí não tem como defender o Stephen King nesse quesito, né? E quais são os teus escritores preferidos? Tu falou que tem um aí preferido, que é americano? É o Philip Roth. Eu gosto muito desse escritor. É um escritor... Ele é muito ácido, assim, na crítica dele sobre a sociedade americana, sabe? Ele é muito monotemático também. Ele sempre fala daquele homem branco, de meia-idade, em crise de meia-idade, judeu, do leste dos Estados Unidos, morador ali de New Jersey e Nova York. Os personagens dele sempre seguem mais ou menos esse perfil. Mas ele, mesmo pegando esse perfil muito repetitivo nas obras dele, ele consegue criar histórias muito críticas, sabe? De diferentes maneiras, assim. Umas muito politizadas, outras muito levando para a questão histórica, outras muito para questões psicológicas individuais, outras para o mundo do sexo, por exemplo. Então ele pega esse tipo de personagem, muda o nome ali, às vezes repete o alter ego dele, mas leva para vários universos, assim. Eu gosto do que ele faz, sabe? O Philip Roth, o José Saramago é um escritor que eu gosto muito, assim. Já li muito do Saramago. O Kafka, Raquel de Queiroz, eu gosto muito dos livros da Raquel de Queiroz também. Graciliano Ramos. Tem muitos escritores, assim. A lista dos meus preferidos é bem grande, Aumenta, assim, né? Ela vai aumentando. Darwin, você gosta muito de cinema, né? Inclusive, você estuda cinema, Sim, né? estou estudando Hoje cinema. Você está estudando cinema. Então, essa é a última pergunta da lista. Se a Clarine tiver mais Não, uma, ela eu acrescenta. Tem tenho outras? Então ótimo. é porque, né? Vai. Essa depois é eu fácil, vou- essa é fácil também, vai. essa do cinema.
Porque, assim, muitas grandes obras hoje no cinema, elas foram adaptações de grandes livros, né? E pra você, quais são algumas das que mais te impactaram de adaptações no cinema baseadas em obras literárias? O Poderoso Chefão. Eu acho que ele vai, assim... Ele é um livro bom, ele não é um livro tão espetacular. O filme é mais espetacular do que propriamente o livro. A obra é muito convencional, assim, do ponto de vista estético mesmo. É uma boa história, do ponto de vista literário, mas a obra também não apresenta nada muito grandioso, assim. É uma boa história sendo narrada ali, sabe? E eu acho que a adaptação do Poderoso Chefão de livro para filme é espetacular, assim. Eles conseguiram pegar muitas coisas. Que mais? Tem um recente que eu li, eu acho que você leu. O Zona de Interesse. Muito bom. Que é engraçado, porque o Zona de Interesse, obra e livro são muito diferentes, mas os dois tocam no tema, assim, de forma muito profunda, sabe? É incrível como o filme esqueceu o romance que tem no livro, né? Tem um caso ali extraconjugal, que é muito pautado no livro, mas o filme traz a essência principal sobre a banalização do mal, né? Esse termo cunhado pela Hannah Arendt. O livro e o filme, assim, disputam num nível espetacular, assim. É um dos filmes que mais me impactou, assim, dos últimos tempos foi o Zona de Interesse. O livro também é muito bom, mas eu acho que eu ainda prefiro o filme, assim. Gostei Legal. muito. Não, a minha pergunta é: como é que você consegue administrar o tempo com um outro emprego, com a seleção literária, E ainda com estuda cinema. estuda e ainda lê? Porque o pessoal fica dizendo que não tem tempo para ler, aí eu brincando ele dizendo assim, sim, você acha que eu não faço Desocupado, nada, né? Sou Eu sou desocupado. desocupado, exatamente. Como é que você administra o tempo, assim, dá aí as dicas pra galera que diz que não tem tempo para ler? Eu vou desmistificar essa ideia do tempo. É rapidinho. É o seguinte. Se você pegar um Kindle, não sei se vocês usam Kindle aqui, tem lá o tempo restante de leitura. Geralmente um livro ali ele vai ter no máximo umas 8 horas. Um livro comum ali, 350 páginas, 8 horas. Se você dedicar 30 minutos por dia para ler esse livro, em 16 dias você conclui o livro. Então, é mais ou menos fazer esse cálculo, sabe? A gente tem 7 horas que a gente passa o tempo médio. Estou lendo um livro sobre telas, sobre tempo de uso de telas em crianças. E adolescentes passam 7 horas, adolescentes e adultos passam média de 7 horas no celular, redes sociais. Ele não tirar, sei lá, 1 hora para ler um livro, sabe? É uma questão de escolha, assim. É uma questão basicamente de escolha. Realmente, eu ainda consigo, apesar de ter muitas atividades, de fazer muita coisa, tirar o tempo para ler. Assim, uma dica, andar com o livro todo momento. Na bolsa, na mochila, não... Eu vou no supermercado com um livro. Assim, saio de casa. Mas... Não, aí sabe o que eu penso? Se o carro der o prego... Se o carro der o prego, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar esperando. Então, eu não vou ficar na cara do celular. Eu fico com um livro ali. Ontem mesmo, fui na farmácia com o livro debaixo do braço, assim. E tem uma questão também, né, Davi, que eu acho que as pessoas precisam aprender mais a desfrutar o tempo que elas estão dedicando àquilo, Exato, né? Porque perfeito, assim, hoje tem perfeito. uma questão que me incomoda muito, que a gente tá todo tempo metrificando a cultura. Se eu vejo uma série, eu vou lá, marco no aplicativo. Se eu vejo um filme, eu boto lá na minha lista. Se eu leio um livro, eu marco lá também no aplicativo. Meta, tal. Exatamente, de meta. Sendo que cultura é o contrário disso. Exato. Isso, né? Isso, Então, totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Tem muito disso, a gente fica rendido. Eu até usei o exemplo, né? Muito, muito prático ali, do tempo dividido pela meia hora, não sei o que, dá isso. A grosso modo é isso mesmo. Mas se for para ler 5 minutos, tá bom. Não vai ter ninguém lhe cobrando ali, não é uma obrigação, tudo. Tem dias que eu não leio, tem dias que eu não pego no livro, não dá tempo. Chego em casa 11, 11h30, meia-noite, não tem condições de ler um livro. É deitar, dormir, para no outro dia estar em pé, né? E até o tempo mesmo do que você vai precisar para absorver aquilo ali, Exato. né? Porque às vezes, assim, eu leio aqui meia hora, mas eu vou conseguir absorver determinada coisa naquele tempo, né? Nesses 30 minutos eu vou estar dedicado a isso, né? Exatamente. Eu vou estar pensando que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Porque não adianta também ficar nessa disputa, né? Porque você tem que sentar, se for só para cumprir a tabelinha, o tique lá do aplicativo... Só para performar, né? Você performa, você até pula a página, inventa, pula a linha. Mas pra quê? Né? Pra quê? Que disputa é essa, né? Isso é um assunto bem
Isso é tão louco que eu conheci uma pessoa que ela não lia livro mais de 300 páginas, porque senão a conta no fim do ano Olha. não ia ser grande. Gente, que loucura. Ela vai ler o Qual- Moby Dick, Qual o sentido disso? Então, Pra poder conseguir terminar e Exato. postar no final do ano, né? exatamente. É a última pergunta que eu lembrei aqui do que a gente estava conversando. Tem algum livro que você já tinha lido e anos depois, que você, tipo, sei lá, não gostou, e anos depois você leu e falou, gente, que sensacional. Porque a cabeça era outra, o tempo era outro. Eu tenho o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu li na escola. Obrigado. Obrigado, exatamente. Até tive uma boa experiência, que eu tive um bom professor de literatura, assim, no ensino médio. E ele mantém contato comigo até hoje, tá? Nem mora mais aqui em Fortaleza, o professor Tiago. E na época eu discuti com ele o Machado de Assis, sabe? Eu fui bater... Não, pô, Machado de Assis você escrevendo errado, professor. Botou coisa em vez de coisa, né? Daí ele, não, mas quando for pra prova do Enem tem que botar coisa e tal. Aí eu ficava nessa, né? Ah, o Machado de Assis pode, eu não posso, né? Aquela coisa de adolescente questionador, né? Aí ficou muito marcado esse questionamento na minha cabeça, sobre, que eu li por obrigação, sabe? Na época, nem tinha um Enem de fato, era mais aquelas preparações, né, de simulados do Enem, Sim. ainda estavam colocando o Enem no nível educacional brasileiro. E aí depois eu fui reler o Dom Casmurro, aí é outra obra, né? É outra obra. E esse exercício da releitura é fundamental. É fundamental porque, e muita gente deixa, o Alan testou agora, porque tem que cumprir... A releitura não vale, né? Não é uma nova leitura. Então, eu tenho que partir para uma nova meta, né? Tal. Mas a releitura é fundamental, porque acho que você, Alan, acho que Aconteceu comigo. Isso você vive acontecendo pois comigo. é. Vive acontecendo comigo. Acho que foi, eu vi no seu Instagram, você tinha postado um livro, não foi? Exato. E Tem vários que eu vários. tenho. Tolkien mesmo eu nunca consegui ler quando adolescente. Eu sou uma criança fui uma criança apaixonada pela obra audiovisual Senhor dos Anéis, né? E eu me penalizava muito. Porque não pode. Como é que eu conseguia adoro ler, esse né? filme e o Não, livro eu acho um é. porre. E hoje, Agora, né? quando eu leio, nossa, eu adoro. Pois é isso. Darwin, muito obrigado, tá? Muito obrigado, eu que agradeço, pessoal. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Eu me perdi aqui no final de tão impactado que eu fiquei com a conversa. Diz aí o arroba para as pessoas seguirem. Boa. Né? Pra quem ainda não seguiu o Seleção Literária, por favor. O arroba no Instagram é selecal.literária. No Instagram, seleção.literária. E o canal, todas as outras redes sociais é Seleção Literária. É bem fácil. Ou Darwin Oliveira, se for alguma coisa... Procure e vai, né? Procure e vai. Muito bom. Muito Darwin, bom. aqui a casa tá aberta, tá sempre com novos projetos. Eu estarei lá acompanhando pra gente retomar a conversa aqui. Com certeza. nos Não, essa próximos conversa tem fim, não. Tem não, viu? Tem não. A cada livro... Vou começar a chamar alguns lançamentos. Eu sou doido pra fazer conversar mais sobre alguns livros daqui, né? Vou começar a chamar o Darwin pra Bora, gente falar a gente conversa. especificamente Dá sobre pra esse fazer livro. um episódio juntando com o PH, ó, cinema, literatura. Não, aí são parceiros mesmo. Pois é. A você que nos acompanhou, muito obrigado, tá bom? Próxima semana tem mais, gente. Valeu! Beijo.